pessoal, hoje eu estou com uma pessoa que vocês provavelmente já conhecem, que é a arquiteta Mônica Ido, né? Mas aqui acho que não vai ser sobre arquitetura não, né? Que a gente vai conversar um pouco não. Né? Apesar que seu filho está fazendo arquitetura, já temos algo aí fazendo link. Na mesma universidade até, né? Exato. Então, Mônica, assim, é legal que eu queria conversar contigo, que a gente já se conhece há muito tempo. Verdade. Nunca fomos tão íntimos assim, né? Sim. Porque eu sou mais da acrobacia de competição, você é mais do show aéreo. Mas, sem dúvida, vocês foram referência, você foi referência para mim enorme no show aéreo. Eu sempre admirei demais, assim, é o Obrigada. único... Não, sem dúvida, eu sempre admirei demais. E o circo aéreo que você fez parte, você ajudou a montar, foi a origem mesmo. Acho que foi a única esquadrilha civil, a única pessoa civil que conseguiu ganhar a vida fazendo show aéreo mesmo, né? Aqui no Brasil, não é isso? É isso mesmo, isso graças ao Carlos. Porque eu, como você mesmo falou, minha profissão terrena aqui, arquiteta, o Carlos publicitário. Uhum. Então, quando ele começou a voar, que ele se encantou pela aviação, ele já era publicitário. E cada vez mais ele foi ficando apaixonado pela aviação. E aí ele usou tudo que ele sabia da publicidade para começar a custear os voos dele, né? Ver o que ele poderia para fazer isso. E nessa época foi justamente que a gente acabou se conhecendo. Ele já era piloto, e eu já era paraquedista. Eu comecei a saltar aos 16 anos. Não. Foi também a idade que eu comecei a voar, planador. Com 16 anos, paraquedas redondo, TU e T10. Cada pouso é um tombo. Era uma aventura, né? Era uma aventura. E, nossa, eu sou eternamente grata a meus pais que sempre me autorizaram a fazer esse tipo de coisa. Que não é qualquer família que aceita. Não. Ainda mais naquela época, uma menina de 16 anos quer saltar de paraquedas. Eu já tinha feito vários esportes, adorava... natação, vôlei, hipismo, tênis, tudo que você pode imaginar eu já tinha feito, mas o paraquedismo me encantou. Imagina. E aí, quando eu conheci o Carlos, ele pilotando, eu estava saltando, foi em Lençóis Paulista, ele estava pilotando um beach, e eu estava lá com BTB, isso. E eu estava lá com um grupo de paraquedistas, e aí, na hora que ele lançou a gente... O piloto que foi dar instrução para ele lançar, já estava fazendo o seu primeiro lançamento dele, né? Não explicou muito bem que a gente ia sair todo mundo ao mesmo tempo da cauda do avião. Então, na hora que a gente saiu, o CG, ele tinha picado o avião todo para frente. Na hora que ele saiu, ele tomou um susto, ele chegou no chão e foi a primeira impressão que eu tive dele. Ele, vocês quase me mataram. Eu falei, nossa. Aquele jeito delicado dele, sim, né? Silencioso, né? Aí eu falei, nossa, quem que é esse cara, né? Com essa grosseria toda. Ele que é um piloto ruim vem xingar nós paraquedistas. Mas depois é que eu vim a saber que o cara que não deu uma boa dica para ele, né? Do que ele tinha que fazer para lançar a gente. Porque lançar não é qualquer piloto, realmente, né? Tem que ter um certo conhecimento. Eu acho que eu lancei uma ou duas vezes na época que não precisava ter carteira de Paulistinha. Acho que foram 2 vezes. Sempre deu algum probleminha. O cara se jogou ali do Paulistinha ou do pé 18, não vi mais. Ele disse que ele caiu de costas e comandou meio de costas, o paraquedas abriu no meio das pernas dele, não sei o que. Depois eu soube também, não entendi nada. E o outro também, acho que começou a ter dificuldade, comandou baixo e tal, mas eu nem vi, eu só soube depois, assim, foram os 2 lançamentos que eu fiz e não existia carteira na época em avião pequeno, acho que o teto estava baixo também, então eu realmente não tenho muitas recordações boas, assim, quer dizer, foram boas recordações, mas não funcionou muito bem comigo naquele pouco período que eu fiz isso. Você falando disso... agora só indo de um lado do começo da história, mas no final, assim, das coisas assim, foi quando eu fui lançar o Rodrigo agora de Temeia, o nosso filho, né? Nossa, foi uma emoção muito grande, porque eu tenho carteira, tenho tudo, mas na hora de lançar o filho não foi fácil, não, eu vou falar para vocês. E eu acho que meu coração veio na boca, porque eu saltei bastante de Temeia, né? O Carlos lançando e eu saltando, mas...
a hora que você vai lançar o filho, você fala, ai meu Deus do céu, vai que ele enrosca ali na hora que ele vai fechar a carlinga, na hora que ele sair, vai bater no profundor. A gente pensa um monte de coisa errada, mas graças a Deus... É que você não é piloto ali, é a mãe, né? Não tem jeito, né? Exato, foi maravilhoso, as cenas ficaram fantásticas, ele ficou super feliz, mas o coração de mãe foi pum, pum, pum. Legal. Novas fases Deve ter sido legal demais. aéreo, Inclusive, foi. acho que tem uma foto do Rodrigo e do meu filho do Arthur, eles pequenininhos no Eu restaurante vi lá em essa foto, Pirassununga. Acho que eu vou colocar aí. Acho que foi, foi bem legal, isso daí. Sim. Mas deve ser uma sensação incrível mesmo. Não, é fantástico. Mas voltando ao começo da história, foi bem isso. Essa foi assim que a gente se conheceu. E a gente tinha um grupo de paraquedistas muito legal. E a gente saltando lá em Lençóis, o Simeone, que é bastante conhecido, né, na aviação, por ele que agitou os TMEIAs civis no país, né, a continuarem voando. E aí, todo fim de semana, a gente tinha aquele parque de diversões aéreo, saltando, voando, se divertindo. E o Carlos querendo, ele precisava de fôlego, porque ele chegou a comprar um DC-3. Nossa. Só que o DC-3, eu acho que ele ficou com o DC-3 um mês, porque no segundo abastecimento ele viu que era algo... Não tinha como. Não era para o cacife dele. Então aí ele acabou conseguindo alguns patrocínios, foi a Cinzano, depois a Macchad, para fazer umas inserções assim, mas era uma coisa bem... Não era muito significativa, mas já era o pontapé inicial, né? Sei. E aí foi quando ele conseguiu a Onyx Jeans, que foi era quando cliente, eu conhecia mesmo. Isso, que era cliente dele. Aí que a gente começou, em 1987, a gente conseguiu montar um circo aéreo mesmo. Então, aí era com o T-6, tinha o T-6, o Beech, aí teve o balão também, tinha balonismo. Eu lembro de ver fotos assim do balão. Não sei se eu cheguei a ver o balão inflado mesmo, mas eu lembro de fotos ali. Tem. E a nossa primeira apresentação foi num campeonato mundial de paraquedismo em Foz do Iguaçu. Essa foi a primeira apresentação oficial. E foi fantástico que o pessoal da Onyx conseguiu visualizar tudo que eles iam, a emoção. O Carlos conseguiu mostrar que, vamos dizer assim, o público, quando vê uma apresentação dessa, se emociona e a marca fica na cabeça. No subconsciente, não é aquela coisa de forçar, né? Não. E era tanto que a emoção está no ar. Foi muito usado esses dizeres assim, né? A emoção está no ar. E essas apresentações começaram e foram 11 anos nos apresentando pelo Brasil inteiro. E foram várias cenas de novelas também. A Onyx fez muito merchandising em novela. A gente fez a Ana Raio Zé Trovão, onde nós éramos os dublês. Eu fui dublê da Ana Raio, eu fui dublê do Bonifácio Furacão. Numa das cenas que é super interessante, era lá em Joinville, nessa época a gente morava em Joinville, e a Ana Raio, ela usava aquela roupa, né, porque ela ia pousar, aí chegava no cavalo e já ia fazer uma corrida com o cavalo. E aí eu ainda falava para o diretor, que era o Jaime Jardim, olha, os fogos você lança só quando eu estiver lá em cima, né? Porque se eu estiver embaixo, corre o risco de uns fogos pegar no velame, que é nylon, explode. Mas acho que aquela lentidão que dá, alguém falou, não, ela já saltou, não sei o que lá, tal. Lançaram, estava abaixo. Não. Aí eu falei, nossa, eu fui com a mão no reserva e no desconector, porque eu falei, se pegar uns fogos eu vou desconectar o paraquedas, abrir lá embaixo. Aí já não dá tempo, mesmo que pegue fogo, já dá tempo de pousar. Então, mas foi muito legal esses anos todos, né, 11 anos de Onyx, porque a gente fez essa novela, fizemos também a Rainha da Sucata, parte no Pantanal também. Legal, então, demais. Isso tudo foi, né, agitando muito esses shows, né? E nessa época eu só saltava. Eu só saltava, eu não voava ainda. E o Carlos também saltou bastante. Ele saltou bastante, mas depois ele ficou só mais no... Pilotando mesmo. Mas ele teve uma época que ele foi apaixonado pelo paraquedismo. Salto, né? E né, aí era o Aimoré que fazia os voos. O Aimoré voava o T-6, e aí ele gostava muito de saltar. Então, só que depois chegou uma hora e ele falou assim também, ele machucou o joelho, aí ele viu que
Não tem paraquedista que não tem um digamos machucadinho, assim, né? Aí não sendo muito elegante, buraco é mais embaixo, às vezes, né? Exatamente, exatamente. Aí ele falou, não, acho que eu vou ficar mais no avião, porque ele não gostou muito a recuperação machucar, dele né? do joelho foi um pouquinho demorada, aí ele falou, opa, vou voar mais, né? E aí nessa época eu já estava começando a querer voar também. Aham. Assim que a gente casou, ele me deu um Beagle Pup. É um Que avião legal, inglês. eu já vi o Bola voando o Beagle ali. O Beagle, Aviãozinho exatamente. muito É um legal, aviãozinho gostoso. muito gostoso. Acrobático, né? Acrobático, e você sabe que a gente chegou a ir a Buenos Aires com esse avião. Que é isso. Ele é Divertido, motorzinho de né? quê? Um 160, É, fraquinho? o meu era 160 HP. Que legal. Mas era uma delícia de avião. Imagina, fizemos uma viagem internacional. E o Beagle também estava pintado, na época da Onix, estava pintado de vermelho, com as faixas preta e branca. Então ele também participava de algumas apresentações, né? Aham. Fazia um Fazia tunorzinho. um tunorzinho. Bom, Que o legal. Bola é expert nisso, né? O Bola conseguiu aproveitar muito A mais do acrobacia do Bola. Nossa, é verdade. O Bola ficou Muito bom. expert nesse É. avião, né? Muito legal. E além do Beagle também, a gente teve alguns aviões que a gente tinha trazido da Argentina. Teve um Stearman também que a gente trouxe da Argentina, e que muitas apresentações da Onix foram feitas no Sul, porque nessa época a gente acompanhava Copa Shell de marcas, Fórmula Fiat, e nós fizemos muitas apresentações em autódromos. Que legal. Eu fiz uma apresentação autódromo uma vez, de pits. E é meio assim, é complicado. Assim, acho que vocês devem ter feito mais em cima mesmo, com a esquadrilha mesmo. Sim. Eu ficava com o meu era mais baixo, eu tinha que ficar meio isolado, ficava meio longe, mas foi divertido. Foi Foi na divertido, Jacarepaguá. né? Ah, Jacarepaguá nós É. fizemos também. A gente fez em Jacarepaguá. Sim, eu acho que numa Fórmula 1 também. O meu não era Fórmula 1, era Fórmula Renault, era outro nível, mas foi divertido também. Mas é muito legal. A gente curtiu muito de acompanhar essas corridas, né? Depois a gente acompanhou também algumas uma Stock Car a gente fez também. Uma Stock Car foi muito legal também. E foi assim, a Onix foram momentos especiais. Muita praia também. Muita praia, muito... Nordeste inteiro, né? Nordeste inteiro, campo de futebol, olha, arenas, saltamos no Maracanã. Nossa, essa foi demais. E é difícil, eu não entendo, assim, para entrar no Maracanã, assim, não é difícil mesmo navegar ali com paraquedas? Vamos dizer assim, é que você não tem muita opção, é lá Pois ou é. lá, né? O Maracanã, lá no Rio de Janeiro, você não tem outra opção de onde você vai pousar se Pois você é. errar. Mas foi perfeito, a gente conseguiu, assim, todo mundo pousou bem, foi bem interessante e foi um sucesso. Mas foram muitos saltos, assim, em lugares bem restritos. A gente fez a apresentação também no AMB, que a Onix era justamente indústria de roupas, jeans, então tinha a Fenite. E aí a gente se apresentava na Fenite. E numa dessas, a gente vai conversando, vão aparecendo as coisas, né? A gente chegou a colocar o Fleet, a gente teve um Fleet também, que também estava pintado. Legal. A gente saiu à noite do Campo de Marte, né? Taxiando ali pela avenida e levamos, Que taxiando. é do lado ali, né? O AMB é Isso. do lado ali. Aí a gente colocou lá na Fenite. Que legal. Essa eu não sabia. Não, aí depois também um T6 a gente colocou lá no IMB, naquela feira, era Adventure Sport Fair, lembra dessa feira que foi Já ouvi feita? falar. Era Porque eu não vivia muito isso, porque eu Ibirapuera. sou carioca, né? Nessa época sou carioca, mas fiz curso em Minas Gerais, então eu ficava um pouquinho distante, assim, dessa coisa mais local, no Campo de Marte e tal. Hoje em dia eu estou muito familiarizado com isso, mas na época eu ficava meio longe, então nessa fase ainda não estava nessa proximidade com São Paulo, com a turma toda de São Paulo. Mas foi interessante que é aquilo que eu estava até te comentando antes, do que o Carlos sempre, você fala que a gente conseguiu viver, e é verdade, de patrocinadores, porque ele sempre buscou o retorno para o patrocinador. Então, por exemplo, nossa, foi um trabalhão desmontar um T6 que estava voando, que era Para colocar lá. Exatamente, para colocar lá. Tira as asas, coloca naquele caminhão prancha, leva até São Paulo, tem que pegar um caminhão para poder botar lá dentro, desmontar a janela. Mas, vamos dizer assim, isso dá acesso às pessoas, porque as pessoas que entraram nessa exposição, elas viam o avião de perto, porque às vezes não é todo mundo que tem
acesso a ver avião de perto, assim, que nem nós O estamos público aqui. geral, O né? público Porque não adianta geral. o público Não só de é só- aviação, exatamente, não serve, né? É muito pouco, não. muito pequeno. Infelizmente é muito pequeno, Então, né? eu acho que é isso que fez a nossa diferença. A gente chegou nesse público. A gente chegou nesse público. E uma coisa assim que eu sinto que as pessoas não percebem, né? Tipo, quem quer viver de acrobacia, a pessoa se investe só em treinar acrobacia, em ser um bom piloto, mas Não. isso, infelizmente, não é assim só. Você tem que saber se promover, tem que saber vender uma imagem, tudo. E vocês sabiam fazer isso com uma maestria enorme. Às vezes você nem precisa, não dizendo que é isso, mas você nem precisa ser um super piloto, mas você tem que ser um super promotor. E isso, assim, além de serem bons pilotos, Mas, fazia um eu circo, a acho festa isso, enorme. E eu acho que é isso que a gente conseguiu. Ali, ninguém, a gente sempre brifou com todos os pilotos, nenhum era a única estrela. Nós todos éramos uma equipe. Os paraquedistas, os pilotos, os mecânicos, o pessoal de apoio de solo, todos eram importantes para fazer a coisa Iguais, funcionar. né? Iguais. Então não tinha uma estrela. Quando tinha alguém que queria entrar, que queria ser muita estrela, a gente Aí já sabia foi. que não ia dar certo. Eu tive muito contato com o Siqueira, o Chumbo, né, com o Hernani e pessoa tal, né, que são maravilhosa. pessoas muito legais. E eles são sempre falaram isso, o Sim. ambiente era coisa super assim, agradável. todo mundo interagindo ali, E todo mundo mundo amigo. querendo ajudar o outro, Exato, né? eles sempre falaram isso mesmo. Quando aí eu comecei a querer levar mais sério a aviação e tudo, porque aí depois realmente me formei lá em Joinville, eu fiz o curso lá em Paulistinha, e depois foi o Beagle. Aí depois eu falei, pô, quero voar mais, né? Quero voar mais. Aí o Carlos falou, não, um dia para você chegar no TME tem que passar muita coisa aí para chegar no TME. Tá bom, Fazer um eu mistério, vou, não pode eu liberar vou, fácil, não não. tem problema, eu vou seguir de frente. Aí eu fiz o curso de acrobacia com o avião da Acro, Decathlon, com o Super Hernani. Foi maravilhoso, Tava né? super Comecei bem bem, servido. né? Comecei Então, bem. o Hernani eu conheço da época de campeonato muito, Sim. já dormi da casa dos pais dele e tudo Sim. assim, a gente era bem... Hoje em dia não está tão chegado, mas pô, eu adoro o Hernani, pô, o cara é fora de série mesmo, excelente piloto, excelente pessoa. E né? a gente já vai falando, sempre uma história vai puxando outra, né? O pai do Hernani, que é o Zequinha, que foi era instrutor durante anos aqui, Uhum. ele era instrutor lá em Jundiaí. E foi ele que deu instrução para o Carlos, quando o Carlos Olha só. iniciou. E foi ele que pousou numa fazenda, acho que chamava Fazenda Pabreu, não tenho certeza, não lembro, que tinha um T-6 lá. E foi ali que o Carlos se apaixonou por um T-6 e ele já botou na cabeça dele. Na instrução. E um dia eu quero comprar esse avião. E ele foi e comprou um T-6. Olha Que é o só, KRC, isso aí que foi o primeiro, né? É a força fantástica. Eu sempre É o penso sonho assim, e a vontade de correr atrás, né? Ele Eu fico sempre pensando foi. numa coisa muito mais enxuta, assim, eu tenho um pensamento diferente do que vocês sempre tiveram. Eu sempre pensei do lado mais enxuto, não, tem que separar para funcionar. Não. Pois é, vocês provam que não, né? E eu tento. Mas isso é uma intuição que vocês têm mesmo, assim, é Sim. muito mais, você tem que entender mesmo, não é só uma coisa técnica, eu sou muito técnico e tem que passar pela paixão mesmo, que acho o que nosso, vocês o nosso lidam acho que muito foi bem uma com isso. coisa muito mais exatamente. Você Passional, falou né? intuição, passional, aquela paixão, aquela coisa assim de você se emociona e você emociona as pessoas, né? Quando você realmente quer alguma coisa. Mas eu E procuro fazer isso, eu tento entender isso, eu procuro ir para esse lado, eu ainda vou conseguir. Vou aprender. Aí foi interessante, né, que, vamos dizer assim, aí eu fiz o curso no Decathlon, eu até queria ir para a competição. Mas eu quero falar, não, nós estamos fazendo demonstração, vamos focar aqui. Mas eu tinha muita vontade de competição no paraquedismo, eu participei em competição, né? E outra coisa foi que aí ele falou, bom, então qual que é o próximo passo agora? Então você tem que fazer um voo em PT-19, vamos voar em PT-19, vou ir com o Haupt. Muito bem, assim, eu conheci muito rapidamente o Haupt lá em Curitiba, mas ele é uma pessoa com muita fama, assim, todo mundo admira ele Querido, demais, né? muito meu amigo e um aviador, nossa, todo não mundo tem nem que fala. falar, nota 10. Começou a voar novinho também, Muito né? novo, muito Acho novo. que E é um apaixonado pelo TME também. Aí, Aí depois eu solei um Stearman. Aí foi o Renato May que solou o Stearman solei mesmo? um Stearman que a gente teve também. E foi o Renato May que me deu a instrução no Stearman. Todas pessoas maravilhosas, né? Não tem o que falar. Esse eu não cheguei a conhecer, não. Ah, mas é um super certeza. piloto. Voou muito com a gente no beat, no T-6. E outro dia eu vi ele voando o beat do Billy lá em Pato Branco. Só vi lá o sorrisão dele voando o beat. Agora, pô, que legal. Eu vi numa apresentação que eles estavam fazendo lá.
E aí depois disso, aí eu comecei a instrução no TMEA com o Gouveia, o Laerte Gouveia, que era o que mais voou, o LDT mesmo, né? E uma instrução maravilhosa. Ele que escreveu o livro Não foi com ele, que foi com você vai ter que ler esse livro, dona Regina, já que seu marido não lê, hein? Eu recebi o livro da Mônica e a minha esposa ainda não leu, eu também ainda não li, mas vou ler. Pois é. Só ficam rindo lá, não dá pra ver, mas só ficam rindo. Exatamente. Então, e o Gouveia escreveu toda essa história que a gente está falando aqui, né? Só dando umas pinceladas na história, mas a história toda está ali no livro, né? E ela é super interessante por conta disso, por essas paixões. E vamos assim, a aviação é aquilo, altos e baixos, altos e baixos. Essa depois também teve uma história que é interessante, que eu vou falar aqui, que eu acho que é muito interessante essa história. Na época que terminou a Onyx, e somos amigos até hoje, dos donos da Onyx, é uma coisa, poxa, é de coração, a gente tem uma amizade muito boa. Foi por problemas mercadológicos, eles realmente mudaram o foco, mas a gente continuou muito amigo, mas a gente ficou sem um contrato para poder manter as máquinas, né? E nessa época já eram 3 T6 e o BIT, que foi crescendo, né? A gente sempre começou assim, com 1, 2, depois vende um, volta, e a gente estava com uma equipe grande e sem saber como é que ia conseguir manter tudo isso. E o Carlos soltou uma frase que foi tão engraçada um dia, que ele falou assim: ai meu Deus, precisamos arranjar alguma coisa, um patrocínio, alguma coisa, nem que eu tenha que pintar um avião de roxo com bolinha amarela. Gente do céu. Foi muito engraçado que, assim, tipo, 2, 3 meses depois, o Falco, ele estava como presidente da Oi, e na época ele comentou pra gente, ele falou: olha, a gente está começando uma nova empresa aí de telefonia, essa coisa toda, e vai chamar Oi. E como a gente está iniciando, se o marketing gostar, eu estou com uma ideia de vocês irem para o Rio de Janeiro e começarem a desenhar o Oi com fumaça no céu. Se o marketing gostar, Ainda bem que é Oi, né? Que é simples, né? É verdade, Se fosse um nome complexo, exatamente. Funcionava. E a gente passou o final de ano, subia 12 mil pés, Oi nas praias. Lembro dessa época. Oi. E o Falco falou: olha, o marketing me ligou na segunda-feira falando: mas o que esse cara, ele já sabe que nós vamos fazer isso? É a Oi, ele sabe o que está fazendo pra gente? Mas você gostou? Ele perguntou para ele: você gostou? Nossa, achei fantástico. Então, tá aqui o cartão deles. Se você... Aí começou as primeiras tratativas, as reuniões. E quando eles mandaram o layout do avião, como eles queriam que pintasse, um dos aviões era esse, roxo, com uma bolinha amarela, escrito Oi em branco. Eu falei: nossa, tem que tomar cuidado com o que você fala. Fazer o quê, né? Mas por aí, né? Tá certo. Foi muito engraçado. Tá e aí a gente começou pequeno, uns 2 aviões só, não tinha o paraquedismo. Nos primeiros anos, eram os 2 aviões praticamente em todas essas praias, para subir, desenhar o Oi, e só, não tinha acrobacia, não tinha nada, porque era isso que eles queriam. Mas aos poucos a gente foi mostrando para eles: poxa, o avião tem que subir, na hora de descer, pode fazer as acrobacias, não sei o que lá. E aí a gente começou a fazer os shows também, e eles foram gostando. Aí daqui a pouco botamos o paraquedismo também, que o paraquedismo, né, o pessoal vê de perto, chegava... Não vamos dizer assim, na época da Onyx era muito mais... a gente fez muitas apresentações também, além dos autódromos que a gente fez, eram os aeroclubes, as festas militares, as festas de prefeitura. E na Oi não, a Oi era uma coisa já diferenciada, eram em eventos de kitesurf, então era uma coisa diferente. Eles chegaram a fazer também o Red Bull Air Race, que foi um grande finale que a gente fez também na época, que foi aí depois com os 3 T6, o Beach e o Albatross, que o Albatross no último ano da Oi participou também de algumas apresentações. Do filme, né? E o filme também, né? O filme... do Stallone lá.
O filme foi uma coisa muito icônico também, né? Porque foi muito legal essa história do filme. Você falou de paraquedismo, eu tive uma experiência de paraquedismo eu saltando, que Você foi um saltou? salto duplo lá em Jacarepaguá, talvez até você conheça, era o Jimmy Faria, Ah, acho que eu sei um quem é. moreno, assim, um grande assim. E, pô, a gente tinha uma área, assim, a minha área de acrobacia lá em Jacarepaguá era meio que junto com a área de paraquedismo, e a gente tinha dificuldade de conseguir a área junto com a ANAC e tal, né, junto com o SRPV, na verdade. Eles ou davam para um ou para outro. Aí um dia juntou eu e eles, assim, a turma toda, a gente foi lá. Eu quero um notante de acrobacia para essa área. Não dá por causa do paraquedismo. Então, paraquedismo é ele, conversa aqui. Não. Aí a gente conseguiu organizar e fazer tudo junto. Então tinha um relacionamento muito bom com eles. Eu aproveitei para fazer esse salto duplo, que foi o único. E você gostou? Gostei, mas eu não quis mudar muito o foco. Achei interessante, né? Bem legal. Pô, foi uma experiência. Eu achei que ia me assustar mais, porque eu sou meio medroso assim, mas até que foi de boa. Mas assim, eu não quis misturar muito o foco, não. Fiquei mais na aviação, mas é uma experiência bem legal mesmo. Demais, bem né? bacana. Não, o paraquedismo é muito legal. O Hernani chegou a saltar um tempo também. Um tempo, então você fez vários O saltos Hernani mesmo. chegou a saltar e depois também ele falou, não tô tendo para fazer todas as coisas que eu Pois quero é. fazer, aí você realmente, nesse tipo de escolher. esporte, você tem que, vamos dizer assim, priorizar o que você quer. Agora voltando, né, porque você viu que eu vou e volto, mas eu acho que fica interessante também. Não, mas é fica legal demais interessante essa tudo história. isso, porque também não fica aquela coisa, não estou só falando de mim ou só do circo, a gente vai girando tudo. Porque aí, a gente falando, eu lembrei também, como você falou do Siqueira, aí o Siqueira é que foi voar comigo para fazer voo em formatura. Isso ele é que outra te deu? coisa, o Nossa. Siqueira que me deu a instrução. Porque nós também, quando a gente começou a fazer os voos em formatura, a gente não tinha muita orientação. Aí o Faria, da Fumaça, que a gente tem que lembrar dessas coisas, são sempre importantes, líder dessa mesmo da gratidão. O Faria que falou, vamos ajudar esse pessoal antes que eles se matem. Bem pensado, bem pensado. E aí foi, a primeira instrução foi o Carlos e o Gouveia fazendo o voo lá na academia da Força Aérea. Ah, tá, Eles mas tiveram ainda não era, instrução ou já lá. era com eles? Já era com o Siqueira e com o Faria? Não, lá foi com o pessoal de lá. De lá mesmo. O Siqueira veio depois, veio Tá. comigo. O Siqueira veio dar instrução para mim. Mas o Carlos teve instrução, já não era o Siqueira, não. O Faria, ele era o comandante da Fumaça, mas não foi ele que deu a instrução. Tá, O Carlos ele veio depois para voar com vocês mesmo Isso, aqui. veio depois para voar comigo aqui. E isso é uma coisa que é bem interessante também, que vocês não chegaram do dia para a noite, assim, vocês chegaram a procurar nas fontes, né? Foram Fomos, logo na fonte, sempre. voo de formatura, quem que entende no mundo de voo de formatura? Exatamente. Né? Escrita com fumaça. O Carlos, na época, pediu muita informação para o Portugal Mota. O Portugal Mota foi um ex-fumaceiro que tinha muito conhecimento disso e ele teve uma equipe lá atrás que fazia isso também. Ele teve um biplano pequenininho e depois teve um Pitts, né? Ele teve um Lakes, não teve? Não lembro. Eu acho não que tem um lembro. Lakes. Bom, não tenho certeza, mas eu sei que ele Não, teve mas o Pitts, Portugal Mota ele teve com T-meias. Eram T-meias que ele É. usava para fazer fumaça. Ele usava, mas aí depois ele veio a ter um Pitts, não é isso? Eu É não- ZPM, não. acho que- Quem teve Pitts depois aí foi a Esquadrilha Bruxa. O Ribeiro não, e mas o o Portugal Mota. Portugal Depois- também? Ele tinha essa história eu já acho não que é Zulu lembro. Papamaica, alguma coisa assim. Depois eu vou tirar essa dúvida, porque a minha memória é meio ruim, mas acho que ele tem Você vai quase certeza pedir que teve. ajuda para quem? Vai pedir ajuda para Pro quem? Thiago Thiago Sabino, que é a minha Ai, enciclopédia Sabino. dele, eu pergunto para ele e ele resolve tudo. Ele sabe, até da minha vida é capaz de saber mais, mas tudo de aviação ele sabe. Ai, que barato. Então vamos dizer assim, a gente também teve instrução antes também dessa época, o Carlos, o May e o Max também tiveram instrução no Aeroclube de São Paulo. Eles Também chegaram a fazer um chegaram curso a lá, fazer né? um curso também, mas aí era o curso só básico mesmo de Sem formatura. acrobacia, Sem né? acrobacia, o curso básico. Aham. O curso básico. Legal. Então a gente sempre foi procurando conhecimento, Uhum. porque nessa área você precisa de conhecimento. E quem que vai dar instrução? Quem que É, vai te pois ajudar? vai né? na fonte, assim, ideal mesmo. E foi sempre dessa maneira. E aí, vamos dizer assim, quando a gente chegou no máximo, que foram os 3 T-meias e o BIT, né? E o BIT não faz acrobacia. O BIT só lança os paraquedistas e os T-meias vão fazendo as acrobacias. E a gente teve toda essa equipe que participou com a gente fazendo shows. Então, o Hernani, o Leandro voou com a gente, o Marcelo Jorge no BIT, depois teve também
O Laerte eu já falei, o Hernani, quem mais? A gente teve muitos pilotos que participavam pra gente. Então a equipe sempre acabava mudando, porque todos tinham que viver também na linha aérea. Ou na linha aérea, ou pilotos de táxi aéreo. Então, ninguém conseguia viver 100%. A gente realmente conseguia montar tudo, mas não dava para eles viverem também 100% disso, né? Então, cada vez era um que vinha, um que tinha disponibilidade, e a gente se adaptava sempre. Eu lembro muito bem disso, assim, eu vi aquilo ali. Eu tinha, na época, é que eu sou fechado, você sabe como é que eu sou reservado e tal. Você não pode conseguir nada se você não expressa isso. Mas eu tinha um sonho de voar com vocês ali também. Não, eu nunca falei assim, mas eu chegar, quem sabe que um dia eu vou entrar com o meu avião junto ali, assim. Que legal, eu tinha essa vontade assim mesmo, que era muito bacana mesmo. Só que eu sou reservado assim, ficar no meu canto, não vou. Ficar quieto aqui no meu canto, mas eu acho que não era só meu, né? Sim, mas eu tinha muita vontade, verdade, assim, eu ficava vendo assim, nossa, deve ser muito legal ali. Bacana mesmo. A equipe é muito unida, é todo mundo um ajudando o outro, é aquilo que eu falei. Mas era uma vontade que eu tinha mesmo, realmente. Que interessante saber. Legal mesmo, era mesmo. E aí você vê que agora, vamos dizer assim, tipo, como a gente não está com um patrocinador atual e tudo, aí virou a Turma da Mônica. E às vezes não tem outro TME e tudo, e foi ali, Isso é tão recente assim, deve ter... A gente tem umas imagens boas, a gente participou lá de Itápolis ali. Acho que lá que apareceu, né? Quem teve a ideia de ser Turma da Mônica? A brincadeira foi o seguinte, o Denis, com o Extra, e o Gardena, com o RV, eles chegaram a se apresentar ali na Esquadrilha da Fumaça, na AFA ali, como Esquadrilha Tarja Preta. Aí, quando foi para frente, vamos fazer o voo, que aí foi o Riquieri de Sukhoi, o Denis no Extra, eu no T6 e o Gardena no RV. Aí chegou, como é que vai ser? Não, eu vou botar tarja preta. Não, eu não vou tarja preta, não. Não vou botar tarja preta, gente, pelo amor de Deus. Não, mas é muito boa também a ideia. Mas eu não gostei, não quero. Tarja preta eu não quero. Aí alguém falou, bom, então, você que já que é mandona mesmo, então a Turma da Mônica. Aí todo mundo gostou e curtiu. Isso eu vivi lá, eu vi essa coisa. Poxa, e aí a gente tem recebido alguns convites aí até. Oi, a Turma da Mônica, onde vocês vão se apresentar? Então, eu acho que a gente vai se adaptando a essas mudanças. Hoje, de repente, está difícil botar essa frota toda para voar, né? Então, a gente faz, porque mas vai mantendo o sonho ali, né? Vai vivendo, né? A gente tem que viver, né? Isso que é viver, né? Fazer e outra coisa, né? A gente conseguiu, a Extreme Demonstrações Aéreas foi a primeira empresa a conseguir a homologação da ANAC como serviço aéreo especializado. Em 94, a gente conseguiu e a gente já autorizado a fazer demonstrações aéreas. E agora, há uns 2 anos, de repente 3 já, a gente perde a noção do tempo, né? A gente também é autorizado agora a fazer voo de experimentação desportiva. Tipo que é o voo panorâmico. É o voo panorâmico. Pô, então, legal, quem quiser fazer um voo de acrobacia, a fazer voo com essa máquina aí. Histórica e com pessoas que fizeram história na aviação, é legal mesmo. E sabe o que é muito gostoso? Que isso dá um prazer tão grande, porque são presentes. É a esposa que dá para o marido vir fazer um voo. É um filho que dá para um pai. Outro dia, o senhor de 80 anos, veio fazer um voo comigo. E aí mas o senhor quer fazer acrobacia? Eu quero. Começa o voo, se eu estiver me sentindo bem, eu quero fazer um looping, um turno. E todos saem vibrando um sorriso assim, né? aqui. É demais. Não, é muito legal, é muito legal. Teve o marido também veio trazer a esposa. Fez uma surpresa. A esposa, ela queria ser piloto, mas ela tinha algum problema, ela teve acho que um descolamento, alguma coisa visual, que ela não pôde seguir carreira, mas ela sempre teve o sonho de voar num T6. E ele trouxe ela aqui assim, meio de surpresa. Quando ela chegou aqui, antes do voo, ela chorava. Eu falei, nossa. E a gente se emociona junto, acredito que você tenha se emocionado também, né? É impossível não se emocionar com essas histórias, né? São histórias de vidas fantásticas. Que a pessoa, ela está realizando o sonho e é uma pessoa que, sabe, é o marido dando para a esposa. São pessoas, são parentes que estão vendo que
Eu acho que a pandemia, ela teve muita coisa ruim, mas algumas coisas boas a gente tem que tirar disso tudo. Que a vida é uma experiência. As coisas, o que você vai fazer com coisas na hora que você vai embora? Nada. Então a pessoa vem aqui para ter uma experiência maravilhosa e eu ganho essa experiência junto. Né? Então, eu ganho essa experiência junto. Eu procuro também viver o mais possível, eu gosto de acrobacia. Nossa. Você sabe, né, como é que eu gosto, né? Acho que, mas é legal e poder proporcionar para os outros. E você sabe legal. Também o que a gente já lutou pela acrobacia também. A vontade que a gente sempre quis de realmente profissionalizar aqui, porque a gente vê lá fora, a gente vê nos Estados Unidos, lá fora o quanto é profissionalizado e aqui tanta dificuldade. A gente foi para o ICAS, o International Council of Air Shows, o pessoal da fumaça também tentou ajudar, criar o ASA. E a coisa acabou não decolando. Tá devagar, uma pena isso, porque o Brasil, o povo brasileiro ama aviação. Não é à toa que o Santos Dumont é daqui. O pessoal gosta. Isso tem história rica demais, né, de aviação. Muito. Então a gente viu muita oportunidade que a gente poderia fazer aqui, mas infelizmente não vingou. Mas a gente tentou. Não, então, tentaram, não, vocês não só tentaram, vocês conseguiram. Vocês mas a gente queria para todo mundo. Eu estou tentando. Tem gente que pensa que todo mundo é profissional, até, né, de aviação. Eu nunca fui profissional, eu nunca ganhei dinheiro com acrobacia, eu sempre gastei muito, né? Mas a gente faz porque gosta. E os shows que a gente faz, a gente não tem, a maioria das vezes nem é só por conta das despesas básicas e tal. É verdade. Mas vale a pena, né? Acho que e não é o que as pessoas pensam, não se ganha dinheiro. Mas o que o Carlos sempre tentou, é isso que ele falava. Eu não quero que a gente tenha só a nossa equipe. Quanto mais equipes tiver, é melhor para todo mundo, porque, vamos dizer assim, difunde o show aéreo, profissionaliza o show aéreo. E sempre foi essa a intenção dele. Tenho certeza absoluta que tem muita gente que voa acrobacia de competição hoje que começou a gostar por causa de vocês. Tenho certeza absoluta, com certeza. Isso a gente olha para trás e dá muita alegria, dá muita alegria para a gente. Dá bacana muita alegria. Mesmo. Tem até fumaceiro que a gente vê. Puxa vida, você sabia que... Eu lembro direitinho quando vocês pousaram aqui e eu fui ajudar vocês a levar o avião, mostrando o pátio, onde tinha que ir, e depois eu ficava olhando esse avião e hoje eu estou aqui, hoje eu sou um fumaceiro. É o Bittencourt, outro dia falando isso para mim, ficou, nossa, emociona. Imagina, eu vejo coisas também que eu não me dou conta, a gente não se dá conta, eu não tenho preparo para isso, eu sempre fui uma pessoa muito técnica, você sabe disso, eu fui mais do lado técnico. Mas aí você daqui a pouco vê um garoto mandando uma mensagem. Garotinho uma vez mandou uma mensagem, que eu gosto disso aqui, da acrobacia, gosto de ver assim, eu vejo aquilo, quase que eu choro mesmo, assim, né? Uma pessoa inesperadamente fala, nossa, também eu lembro de você em tal lugar, lá em Minas, não sei o que, nem eu lembro direito, a pessoa lembra e marcou para ela, aí você vê, é uma responsabilidade que eu não estou preparado para lidar. Mas uma responsabilidade. É muito gostoso. E emociona e a gente chega, poxa, então não foi só para mim, né? Foi para os outros. É muito. Ontem mesmo a gente estava aqui, os meninos estavam trabalhando no avião, aí daqui a pouco eu vejo uma mãe com os 2 filhos do lado de lá e os meninos, 2 pequenininhos assim, acho que um de 3 anos, o outro de 5, e eles grudados ali na cerca, olhando. Aí chegou uma hora e eu estava com pressa, estava indo viajar. Você tá na correria do dia a dia, mas mesmo né? assim eu falei, não, eu vou lá, né? Vou abrir o portão. Ai, meu filho, toda vez que vê você decolar, ele sonha em vir aqui. Aí abro, vem, coloca ele aqui no avião, o menino, você vê o brilho nos olhos. Legal. Com certeza esse menino vai. Eu tenho dificuldade com isso, sou tímido com isso, então eu fico às vezes evitando assim e tal, mas... mas é importante. É importante. Tem que trabalhar isso. E eu estava com a pressa, e o Poçobon também, que sempre voou com a gente, voou no Beach, voou no TME, ele estava aqui porque ele tinha vindo girar o Albatroz. Ele tinha corrido na pista até aqui com o Albatroz, aí eu falei, Poçobon, preciso ir embora. Deixa comigo. Aí pegou, botou os guris ali dentro do avião, tudo. É muito gostoso, isso não tem preço. Eu acho que são coisas assim que... Isso aí a aviação é feita, a gente tem, na aviação, porque a gente tem muitos altos e baixos, você sabe disso. A aviação gente, a gente começou em 83, que eu conheci o Carlos, começou toda a nossa história. Eu comecei a voar em 83, comecei a voar em 83, com 16 anos. Olha só. Então a gente é da mesma época, né? Eu comecei a saltar em 78 e, curiosamente, o Carlos... A gente não se conhecia. Ele começou a voar em 78.
Essa foi uma curiosidade que a gente só foi descobrir depois, na hora que fomos pegar as informações para o Gouveia escrever o livro. Então, aí, vamos dizer assim, são muitos anos de altos e baixos. Teve época que a gente teve, nossa, estava tudo muito bem, e teve época que a gente teve que montar um táxi aéreo para tentar, porque às vezes, vamos dizer assim, a oficina de manutenção, porque antes a gente não tinha oficina, fazendo oficina e ficava complicado. Fácil, né? Não é fácil manter uma oficina, né? Então a gente teve que fazer um monte de coisas para tentar manter, para não ficar só no vermelho. Então é isso que a gente sempre procurou. É desse que você voa, né? Eu vou aí. E até os amigos estão aí no Alfa Golf Tango, da MS, o Augusto, mesmo ele, eu vou xingar eles depois, é o Panoff ali, eu vou brigar com eles. Como o Carlos falava, avião... Atrapalhando, hein? Avião de rosca. Avião de rosca. Então foi muita luta. Todo mundo sempre vê a ponta do iceberg do que funciona. Só que para tudo isso funcionar como funcionou, sempre foi muito trabalho, e de todos. Todos que sempre estiveram com a gente são os apaixonados, sabe? Dão tudo que tem de si para fazer a coisa funcionar. Então isso é eternamente grata a toda essa equipe, toda a nossa equipe. Eu que sou muito grato por você me atender aqui, receber no hangar aqui desde. Olha só, gente, que coisa, ó. T-meia, Stag Ring, o que tem aí? Pois é, ainda nem contei ainda da história do que a gente fez. Esse Stag Ring não é nosso, é de um amigo nosso, mas a gente fez uns translados bem legais. Nós transladamos um T-meia, nós transladamos um Vulti L13, na época que nem tinha GPS. Nossa, essa história, só essa história é uma... Então você imagina, né? Sem GPS, de Los Angeles até Congonhas. Lá da costa oeste até, nossa. Muito legal. Complicado. Aí teve o T-meia, depois teve o Stagger. Foram vários aviões que a gente transladou e é uma aviação muito. Que eu não sou muito dessa aviação, assim, eu sou da aviação mais levinha e tal, mas é impressionante mesmo isso aí, olha só. E tudo isso também graças aos nossos mecânicos aí que são apaixonados. O Adriano e o Sino, tem hora que eu falo assim, meu Deus do céu, não sei o que fazer para... Eu ainda vou fazer para poder, sabe, tudo que eles, todo o conhecimento, tudo que eles dão de amor para manter essas máquinas. Isso é importante mesmo. Ainda vou fazer um programa desse com um mecânico, que é a pessoa que é mais ligada a mim, assim, que o pessoal tem tudo, eles ficam só por trás, assim, mas é essencial, né? Mas eles fazem, né? Cuidam da gente, né? Cuidam da gente, cuidam. São nossos anjos da guarda também. Pois é, exatamente. Mônica, eu acho que a gente já falou bastante coisa, assim, ficou excelente. Eu sei que tem muito mais história para contar. Nossa, tem muita, mas eu acho que é só para uma pincelada aí. Não, foi ótimo. A gente aquele, né, vai e volta para não ficar uma coisa chata, né? Eu acho que fica ficou divertido. Excelente, eu adorei. Né? Espero que as pessoas gostem também. Pô, obrigado. Eu que agradeço. Leia o livro, hein? Ó, depois vocês vão me contar se ele leu o livro, hein? Olha que vergonha. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, obrigada. Muito obrigado mesmo. Então, Mônica, você disse que eu não li o livro, mas também você não viu os vídeos antes para ver como é que era, hein? Eu vi sim, o do Riquieri. Eu vi o do Riquieri. Metade, mas eu vi. Está empatado. Tá bom, tá bom.